Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje o nosso tema é esporte de aventura. E estamos aqui sempre com o querido professor Dr. Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali. Tudo bem. Professor, o que leva as pessoas a buscarem esse tipo de modalidade? Serem malucas, né? Para fazer esse tipo de coisa. Não, olha, Maga, há um crescimento muito grande na procura desse tipo de esporte recentemente. De fato, sempre houve um interesse das pessoas se envolverem com modalidades de risco. Isso, de certa forma, traz uma excitação, né? Um desejo, um desafio, mas em termos esportivos, isso foi sendo sistematizado mais recentemente e a gente experimenta hoje um grande avanço dessas modalidades. E como buscar isso na filosofia? Olha, o que me parece ser bem pontual nessa busca é a questão da libido, como se fala em psicanálise, do desejo. A nossa vida, Maga, ela tende a ser muito condicionada em termos do dia a dia. É como se tudo caísse numa rotina e nós fôssemos executando essa rotina sistematicamente. Nesse sentido, a previsibilidade da vida vai se tornando angustiante. E a pessoa começa a procurar alguma alternativa dentro da sua estrutura que possa oferecer algum risco, algum desafio, alguma tentativa de superação ou até de imprevisibilidade. A nossa vida vai se tornando massacrantemente previsível. Eu me refiro ao trabalho, eu me refiro à família, aos relacionamentos, tudo isso vai caindo num certo platô, numa certa previsibilidade. Aí a pessoa adere a um esporte de aventura e ela se vê diante de um desafio que ela tem, primeiro de tudo, medo. Claro. E como nós já abordamos em outro programa, o medo tende a ser paralisante. Veja só que interessante, o esporte trabalha com movimento e o medo tende a ser paralisante. Então, um esporte de aventura é colocar o movimento justamente nessa paralisia. Professor, mas pensando nessa relação do medo, às vezes a pessoa não procura porque ela quer sentir essa sensação de medo, né? Essa ansiedade, essa adrenalina. Exatamente isso, né, Magali? Ela quer colocar esse elemento que está faltando nessa rotina previsível. A gente vai ficando muito massacrado, como eu disse, diante desse cotidiano, onde nada é um desafio não conhecido. Uma pessoa que, por exemplo, trabalha muitos anos na mesma coisa, ela vai aprendendo o jeito de trabalhar naquilo, não passa a ter mais grandes desafios, ao mesmo tempo ela vê, por meio das mídias sociais ou dos filmes, grandes aventuras, grandes episódios, grandes oportunidades e ela vai sentindo isso como uma atrofia dessa libido, né? O que eu tenho que fazer para que eu consiga trazer algum risco, alguma aventura para a minha vida? E aí o esporte aparece como uma alternativa. Sobretudo hoje, quando, como eu disse, houve um desenvolvimento até tecnológico desses esportes, de modo a garantir uma certa proteção, uma certa segurança, sem comprometer demais o risco. Então, acho que vai nesse equilíbrio. Os esportes de aventura hoje estão bastante disseminados porque eles conseguem entregar uma certa quantidade razoável de proteção, né? A pessoa pode aderir sem ser uma maluca, como eu brinquei no começo. Eu quis brincar com isso justamente para trazer esse espírito. Antigamente era isso, quem fazia alguma coisa desse tipo era maluco, né? Escalar uma montanha, uma hora vai cair, uma hora vai morrer e etc. E muitos morreram de fato. Hoje não, a coisa está bastante diferente, dado esse incremento, esse desenvolvimento tecnológico das modalidades, que conseguem, como eu dizia, entregar um produto que é ao mesmo tempo desafiante e seguro.
Sim. Professor, eu fico pensando aqui, né, a minha experiência, quando criança, eu adorava essas coisas de aventura, esses desafios, e depois, na fase adulta, principalmente depois que eu tive um filho, eu comecei a ficar mais comedida com isso, né, comecei a ter um pouquinho mais de medo. Tem alguma relação? Totalmente. Olha, existem estudos bastante concretos nesse sentido, de que para o desenvolvimento infantil, o risco é absolutamente necessário. Pode ver um playground, né, aquele brinquedo que a gente chama de trepa-trepa, que tem uma teia assim de canos, né, de metal, a criança vai, ela pula, aí ela tenta pegar o cano que está mais longe, ela se coloca dentro de um risco, porque isso é extremamente importante para o seu desenvolvimento cognitivo, motor, social. Com o passar do tempo, com o amadurecimento, esses valores passam a ser substituídos por valores mais da segurança, da manutenção daquilo que se tem. Uhum. Mas, em alguma medida, isso vai fazendo falta, né? Porque, veja, Magali, nós somos herdeiros de um animal instintivo. A civilização, como Freud já colocou, ela traz uma espécie de segunda camada em cima de um animal instintivo. Então, se nós vivermos apenas sob os moldes de uma civilização, os aspectos instintivos vão ficar deficitários e vão gritar. Eles vão pedir por expressão. O que eu quero dizer com isso? Em determinado momento a gente quer se arriscar, a gente quer buscar uma aventura, um desafio que era presente na nossa vida quando éramos um animal caçador. Uhum. Veja, a vida de um ser humano pré-histórico, só para localizar grosseiramente, ele era um ser humano de caça, que tinha que produzir a sua sobrevivência sob condições adversas. Sim. Então, esse risco já estava presente na vida e o nosso arcabouço instintivo, de algum modo, está preparado para enfrentar esse risco. A civilização vem e coloca uma camada de segurança que, de certa forma, cimenta esse instinto. E aí a gente fica com ele ainda querendo se expressar, não sabemos aonde. Uhum. Os esportes da aventura, de certa forma, oferecem isso. Para ficar bem claro o argumento, não são só os esportes de aventura. A gente assiste um filme, ou vai no teatro, ou joga um videogame, também em busca da simulação desse risco, sim, da simulação desses aspectos que os instintos estão clamando. Então, nós vamos procurar em situações, mais uma vez recrutando aí a psicanálise, que vão ser chamadas de sublimações, são momentos em que essa libido vai ser experimentada em outro contexto, onde o risco está controlado, mas ainda existe a excitação e o envolvimento mágico com essa superação de limites. Bom, professor, então no próximo bloco a gente vai ter a entrevista do professor Dr. Laércio, que é graduado em Educação Física pela Unicamp e com mestrado e doutorado na área pela Unesp. Aí ele vem no próximo bloco, então até lá. Estamos de volta e, como eu disse no bloco anterior, vamos conversar agora com o professor Dr. Laércio Franco. Tudo bom, professor? Tudo bem, Magali. Tranquilo. Professor, como podemos definir e como podem ser classificados os esportes de aventura? É um conteúdo recente, né, comparado com os outros, né? Hoje em dia, a gente não fala mais esporte de aventura. Esporte de aventura está dentro do termo práticas corporais de aventura, né? Um termo mais moderno. São termos que estão presentes aí, dependendo dos autores, né? Eu costumo usar mais, dentro até da Base Nacional Comum Curricular, né, do Ministério da Educação, o termo práticas corporais de aventura. Seriam expressões corporais centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade. Estão presentes assim num ambiente desafiador. Isso diferencia esse de outros conteúdos como luta, esporte, ginástica, né? Pode ser realizado tanto na natureza quanto no ambiente urbano, mas explora as incertezas que o ambiente físico cria, né? Por exemplo, a vertigem, né? E uma das características é o risco.
faz parte das práticas corporais de aventura o risco, né? Só que é um risco controlado, né? E aí a classificação também, tem várias classificações que, dependendo dos autores, são colocadas, né? As classificações o que eu mais gosto é ambiente terrestre, aquático e aéreo, né? São os que eu mais gosto, mas poderia ser quanto à energia, né? Gravidade, eólica, pode ser horizontal ou vertical, né? Dependendo da prática. Mas eu prefiro essas eu acho que dá para englobar melhor, né? Aéreo, terrestre e aquático. O que faz as pessoas buscarem esse tipo de modalidade? Olha, tem alguns estudos interessantes, né? Tem uma professora da Unesp que ela foi atrás dessas pessoas, né? Na natureza, e entrevistou várias. No fim das contas, o que mais chama, né, essas pessoas é o prazer. Mas, assim, se a gente pensar da origem, né? Se a gente pensar que depois da industrialização apareceu o ócio, né? E como que a gente usava o ócio, né? Como é que as pessoas começaram a usar esse ócio? O que eles buscavam fazer, né, no tempo livre deles, né? A industrialização chamou as pessoas para o meio urbano, né? Com o tempo, as pessoas começaram a buscar de novo o meio natural. E aí, essa busca da natureza tem a ver com esse prazer, né? O prazer do hedonismo, né? O prazer individual, imediato, né? Como finalidade da vida. Mas o bem-estar, né? Aquela fuga do cotidiano, né? Sai do urbano para a natureza, depois volta para o urbano, fica aquele tempo no meio urbano, no trabalho e tudo mais, né? Com a evolução do turismo, né? Facilitou a ida para a natureza com mais estrutura, com a evolução da tecnologia, com os equipamentos melhores, mais baratos, né? E essa busca do retorno à natureza, esse mix atrativo fez com que as pessoas começassem a buscar mais a aventura na vida delas, né? Antes, né, até a década de 70, né, até a década de 60, mais ou menos, as pessoas eram meio malucas quem procurava isso, né? Quem vai escalar montanha, quem vai surfar, né? Esses jovens que vão surfar. Mas a partir dos anos 70, né, começou a ter uma estrutura melhor para isso, né? E aí a década de 80 foi quando começou a esportivizar, e a década de 90 começou a consolidar tudo isso. Então, se a gente comparar com os outros conteúdos da educação física, ele é recente, né? Está agora, né, aparecendo mais estruturado mesmo, né? E por que o professor escolheu esta área para estudar? Então, eu sou um daqueles malucos que o pessoal chamava, né? Então, assim, eu experimentei um pouquinho de cada aventura. Está dentro da gente um pouquinho dessa busca do risco, né? E eu comecei, basicamente, quando eu fiz exército, eu já fazia camping selvagem e tal, né? Antes do exército, mas no exército eu descobri as técnicas verticais, né? Orientação com bússola, né? Aquelas coisas que o exército, o treinamento do exército faz. Mas eu só fiz servir, né, 1 ano e meio, mais ou menos, e depois disso me fez falta, né? Eu queria voltar a sentir isso. No exército eu percebi que não tem isso sempre, né? O exército brasileiro é meio pobre, né? Não tem dinheiro para a gente fazer as aventuras, né? Então fui buscar fora. E daí fora fui experimentando um pouquinho de cada coisa. Até eu fiz um pouco, experimentei o paraquedismo, mergulho, escalada, até descobrir a cavernas. Eu comecei a virei explorador de cavernas, que dá para juntar um pouquinho de cada coisa. Dá para escalar, dá para se orientar, dá para andar na natureza, para chegar na caverna, as belezas da caverna. Então, o que eu mais gosto é cavernas, mas eu já experimentei um pouco de tudo já, né? Está dentro da vontade. Não parei ainda, vou continuar. Nos últimos Jogos Olímpicos, nós acompanhamos o aumento dos esportes que algumas mídias acabam denominando como radicais, como o skate e o surf. O professor acredita que o perfil do esporte e dos atletas está mudando? Está passando por toda essa transformação, né? Eu sou também professor de escola, né? Aposentei faz pouco tempo.
Eu percebi essa mudança na própria adolescência, né, dos alunos. Eles estão procurando menos o esporte convencional mesmo, né? E o esporte radical, ele tem a ver, radical vem de raiz, né? Então, aquela raiz das emoções, aquilo que o ser humano busca, né? E eu percebi, sim, né, no decorrer desses anos, toda essa transição, até por conta da facilidade dos equipamentos, já estão ficando mais baratos. Você acha, antigamente, na década de 70, você não conseguia skate fácil, você tinha que importar, né, as pranchas de surf, né? Hoje em dia, qualquer supermercado tem skate, está muito mais fácil a procura e a aquisição desses materiais, né? Não são tão mais caros como era antes, né? E hoje em dia, nos Jogos Olímpicos, já, apesar do ano passado ter explodido o skate e o surf, mas já tinha modalidades de aventura o mountain bike já estava presente já algumas edições dos Jogos Olímpicos, bike BMX, canoagem, né? Mas o que apareceu para o Brasil agora, mas que já vem há muito tempo acontecendo, foi o skate e o surf, né? Então, assim, essa geração atual do skate e do surf, ela é fruto das gerações anteriores que também já foram campeões, né? Campeãs. E essa procura vem com os ídolos também. Então, os ídolos são o espelho, o modelo para novos praticantes, né? E, assim, todos os outros nos anos anteriores serviram para os modelos desses campeões agora, que vão servir de modelos para os próximos, e aí vai estar cada vez mais vai desenvolvendo. E tem a ver com isso, com a identidade mesmo dos praticantes, né? Talvez o futebol já não seja... Assim como o society foi substituído pelo beach tennis, né? Agora, a aventura, né? Essa radicalidade presente nas pessoas, né? Principalmente nos adolescentes, está surgindo, né? Com estrutura, com ídolos para ser o espelho, e eu acho que daqui para frente vai só crescer, né? É capaz até das modalidades tradicionais serem um pouco mais apagadas perto dessas. Qual conselho o professor pode dar para quem está nos assistindo e quer começar em alguma dessas modalidades mais aventureiras? É diferente, né, em relação à popularização, né? Eu acabei de falar que os ídolos estão servindo para popularizar, mas pensa bem, um jogo de futebol, você tem 22 jogadores e precisa de uma bola só, né? É muito mais barato, né? Apesar do espaço. Os materiais ainda, para a massa mesmo, né? Podem ser difíceis ainda, né? Uma certa dificuldade. Eu defendo que a massificação seja pela escola, né? Eu acredito que as aulas de educação física já de algum tempo para cá estão incorporando isso como conteúdo. A Base Nacional Comum Curricular colocou entre ginástica, luta, esporte, dança, jogos, as práticas corporais entraram, né? As práticas corporais de aventura. Então, hoje em dia, a partir de agora, né, tá sendo requisitado na escola esse conteúdo. E para mim, é o melhor jeito de massificar, né? É por ali. A escola também vai ter dificuldade em relação aos materiais, mas as possibilidades de adaptação na escola vão fazer com que massifique mais. O conselho que eu dou para quem quer começar é, se não tiver o acesso à escola, existem programas, né, do governo também, mas existem grupos e existem modalidades baratas. Uma delas, por exemplo, uma urbana, né, é o parkour. O parkour você não precisa de muito, você precisa de uma roupa que te dê liberdade de movimentos, um tênis, né, e muita disposição e técnica, né? Você tem que estudar um pouquinho para ter segurança, né, treinar e tal. Então, existem algumas modalidades que é uma porta de entrada para o conteúdo de aventura, que são baratas, como essa. Outras, como o skate, que está muito popular, você encontra skates mais baratos, aí você vai melhorando, né, com o tempo, mountain bike, né, entre outros equipamentos. E grupos, né? Várias cidades têm grupos de parkour, grupos de escalada, né? Tem ginásios de escalada, né? Em várias cidades.
esses grupos de ciclismo, né, de mountain bike. Então, esses grupos, eles são organizados, eles explicam, são pessoas que conseguem direcionar o iniciante. E a família também pode ajudar, porque um exemplo que ainda acontece, né, graças aos Jogos Olímpicos, isso diminuiu bastante, ainda o pai olha meio torto para a filha saindo com o skate, com aquelas roupas largas para um skate park, né? Então, eu acredito que com essa cultura nova vai melhorar um pouquinho mais esse preconceito dos pais em relação às meninas, né, principalmente, ou aos meninos, achando que lá no ambiente do skate vão ter drogas, né, e tudo mais. Então, é um conjunto de situações que vão facilitar a cada um, quem quiser entrar nesse mundo da aventura, que é muito maravilhoso. Muito obrigada, professor, pela sua participação e até uma próxima entrevista. Imagina, Magali. Estou à disposição. Bom, pessoal, no próximo bloco vamos receber o professor Dr. Odilon para repercutir a entrevista. Até já! Estamos de volta com o último bloco do Valores do Esporte e o professor Odilon já está aqui com a gente. E aí, professor, o que achou da entrevista? Muito bom, eu gosto muito do professor Laércio. Ele tem um trabalho com esportes de aventura há muito tempo, viu? Até antes de ser uma moda, vamos chamar assim, ele já era um precursor, um incentivador desse tipo de esporte. E eu acho que ele tangencia uma questão fundamental, Magali, de forma séria e profissional, que é a possibilidade de apresentar esses esportes na escola. Acho muito bacana ele ter trazido isso para o debate, porque aí nós não estamos falando de uma modalidade que vai precisar de recursos financeiros muito altos ou de uma trajetória muito específica, uma busca muito específica de poucas pessoas. Ao levar para a escola, ele está falando de uma massificação, de um primeiro contato amplo com essa modalidade, né? Nesse sentido, esses esportes entrariam não só como uma prática, assim, muito dedicada de atletas específicos, mas de uma espécie de capacidade educativa que ampliaria enormemente as possibilidades, ao trabalhar com todos os valores que, de certa forma, nós introduzimos no primeiro bloco, os valores do risco, os valores da superação, da aventura, do medo, do desejo. Veja, eu estou querendo dizer que, de maneira simples, que qualquer aluno que entrar em contato com uma aula de esportes de aventura ou de práticas corporais de aventura, como ele prefere mencionar, ele vai ter uma série de aprendizado de valores que são mais amplos do que a prática de uma modalidade esportiva. Eu acho que a fala do Laércio traz essa dimensão quando ele traz a questão da escola. Professor, uma parte também da fala dele, quando ele fala que quando vem esses esportes, eles acabam deixando um pouco de ser marginalizado, vamos dizer assim. E hoje a gente vê essa alavancada, né, dos esportes de aventura inseridos nos Jogos Olímpicos. Então, vai ter, pergunto para você o que eu perguntei para ele, você acredita que a gente vai ver mais desses esportes no futuro dentro de Jogos Olímpicos de inverno e tantos Jogos Olímpicos de verão? A tendência é essa, né? Não dá para garantir que isso vai acontecer, existem sempre movimentos de peso e contrapeso, né? Por exemplo, o skate, que foi, acho que o exemplo mais fácil da gente dar, por ter entrado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por ter tido uma grande repercussão aqui entre nós, por conta da Raíssa. Ele tem um movimento contrário à sua entrada. O skate como cultura de rua se opõe um pouco a essa institucionalização do skate. Mas o que acabou, mesmo os mais críticos acabaram cedendo, é que ao participar de Jogos Olímpicos, isso traz uma série de benefícios para os atletas, para a visibilidade da modalidade, que são positivas, né? Então, como é uma área, às vezes, muito difícil de se ter apoio, de se ter repercussão, quando há uma chance como essa, ela acaba sendo bem vista. Então, eu tenho a impressão que nunca vai se livrar dessa tensão
entre querer ser um esporte, mas também não querer se submeter demais às regras, ao engessamento normativo do esporte. Sempre vai haver essa tensão, mas a tendência é de que à medida que uma prática corporal de aventura for sendo mais executada, mais difundida, ela vai ser vista como um possível esporte. Quando a gente pensa nas crianças, eu penso, alguns pais ficam com medo, né? O esporte, esse esporte de aventura, né? Já é considerado como esporte radical, e alguns pais ficam com medo. E para que a gente tenha, né, que entre no esporte olímpico, a criança já tem que iniciar na prática. Será que a gente vai ter esse bloqueio aí da família? Ai, melhor não, melhor esperar mais um pouquinho? Eu acho que nesse ponto cai exatamente nessa tensão que a gente está trazendo. Quando a modalidade está muito próxima de uma cultura espontânea, de uma cultura de rua, de uma coisa feita mais assim, de forma desregrada, ela naturalmente vai apresentar mais riscos. Portanto, vai ter mais resistências da família e assim por diante. Quando ela está mais institucionalizada, ela tem todo o engessamento das normas, mas ela oferece mais proteção. Então, essa balança que as pessoas vão ter que levar, né? Os profissionais da área, como é o caso do professor Laércio, é evidente que ele vai se colocar mais ao lado da institucionalização, porque ele quer oferecer e vai oferecer uma prática séria e segura. Tá? Então, ele vai defender essa área e vai desenvolvê-la com qualidade. Com certeza. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, sempre. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.